Amém. Hoje acordei alguma coisa angustiado por conta do clima em que nós temos vivido nos últimos tempos aqui no Brasil, e com certeza isso também não é um privilégio nosso, mas também no mundo inteiro. Um clima onde não se vê mais verdade, amor à justiça, compaixão com os pobres e necessitados, que não se vê a verdade como padrão, como parâmetro social para regular as relações humanas. Hoje a mentira e a hipocrisia transformaram a vida social numa grande confusão e num desespero constante, porque não há mais quem fale a verdade ou quem viva a injustiça. A corrupção assola todos os níveis do relacionamento humano e todas as categorias de trabalho e sociais. E há uma crise que se fala por aí ser uma crise de confiança. E embora se seja nomeado dessa maneira, eu penso que isso é anterior. Não é uma crise de confiança que nós temos. Nós temos uma crise de confiança porque, primeiro, temos uma crise da verdade, uma crise de palavras. Porque as palavras não têm sido pronunciadas e faladas em verdade, com justiça. E por isso, por ter se tornado regra social no Brasil, que a fala seja mentirosa, que a conduta seja injusta, a corrupção se desencadeou de tal forma e por conta disso a violência impera. Porque onde a mentira campeia, a injustiça está, a corrupção prospera e a violência é o resultado final de toda essa equação iníqua e ímpia que a nossa sociedade tem plantado na sua origem, nos relacionamentos mais íntimos, e dali se expandindo para a escola, para o trabalho, para os mais altos postos da nação. É como se estivéssemos vendo o estabelecimento de um reino, de um império da mentira, da injustiça, da corrupção e da violência no nosso meio. E muitos não sabem nem o que fazer, nem o porquê está acontecendo isso, e nem como resolver. E por conta disso, eu estou aqui voltando para o lugar que nos ensina a respeito dessas coisas, que nos revela o porquê de estar acontecendo essas coisas na sociedade. E mostra qual é o fim dessas coisas diante de Deus. E o que podemos esperar como consequência desses valores terem sido arraigadamente plantados na nossa sociedade.
vamos ler alguns trechos aqui e vamos meditar e refletir acerca deles. E eu peço que você preste bastante atenção e deixe que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nesse momento. Mas antes eu quero fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te invocamos nesse dia, Senhor, para que Tu nos ajude, nos auxilie, porque moramos não em meio a um povo de impuros lábios somente, mas em meio a um povo completamente corrompido e impuro, que a Tua palavra diz que nos fins dos tempos seria semelhante aos tempos de Noé. Não é à toa que hoje esse sucesso da palavra de Deus está sendo lançado em cinema, nova versão. Não é à toa que há pouco tempo se ficou notório que se descobriram a verdadeira arca de Noé, no lugar que a Bíblia disse que ela estaria, no alto do Monte Arará. Há vídeos disso na internet e ninguém fala sobre isso, porque isso é verdade, Senhor, e a verdade não interessa mais ao povo da terra, como também não interessa a justiça e o amor. Mas nessa manhã, nesse dia, que Tu possa estar falando ao nosso coração, consolando o nosso coração e mostrando para nós o futuro desses que amam a corrupção e a injustiça e a mentira, e também mostrando o fim daqueles que continuam amando o Seu nome, amando a justiça, a verdade, e tendo fé de que o Senhor é o juiz de toda a terra. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa sociedade corrompida e doente, o nosso país que está imerso em corrupção e violência. Livra, Senhor, do mal e glorifica o Teu santo nome em nome de Jesus. Queridos, eu quero aqui compartilhar com vocês alguma coisa que Davi nos ensina. Eu quero compartilhar algumas palavras que Davi faz revelar tão bem a diferença entre o ímpio e o justo, e as atitudes do ímpio e do justo como são diferentes. Aqui no Salmo 12, Davi diz assim: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos, graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Veja bem, querido e amado ouvinte da palavra do Senhor, o que diz Davi? Ele pede salvação porque ele não consegue ver ao seu redor ninguém que seja fiel. Que coisa triste, meu querido, meu amado irmão, é a gente olhar para o nosso lado, ao nosso redor, e a gente não conseguir ter confiança na palavra de ninguém. Que coisa triste é você viver no meio de um povo que sabe que está falando mentira, que está mentindo para você,
para se esconder no seu erro ou para ter vantagem sobre a sua vida ou sobre o próximo. Que coisa triste, que miséria espiritual. E Davi está dizendo aqui que no tempo dele, ele estava vivendo um momento em que ele olhava para um lado e olhava para o outro e não via ninguém que falasse a verdade. Ninguém em quem ele pudesse confiar. Eu imagino que, assim como hoje, naqueles dias, as pessoas falavam com Davi e falavam, não, pode contar. Dava um tapinha nas costas. Pode estar certo, eu vou estar lá. Pode contar, rapaz. Minha palavra, olha. Gente acostumada com teatro. Gente que finge até indignação quando mostramos uma certa hesitação em confiar naquilo que a boca dele está dizendo. Queridos, nós estamos vivendo uma verdadeira crise moral, ética, uma crise em que nós olhamos para todos os lados e não conseguimos ver quem fale a verdade no Brasil. Do mais simples trabalhador, em cada categoria, até a mais alta autoridade. É motivo de espanto e admiração quando vemos alguém justo, honesto e que fala a verdade. É como se fosse algo espantoso, digno de sair na reportagem do Jornal Nacional. E muitas das vezes é assim que acontece. Alguém encontra uma mala com dinheiro, às vezes um lixeiro, às vezes uma pessoa humilde, sem recurso. Ele pega e devolve. E aí a reportagem da TV vai atrás dele, espantada, e para provocar ainda mais espanto a toda a nação que, sem acreditar, fica de boca aberta, falando assim, meu Deus, isso não existe. Ah, se fosse eu não devolvia não. Não é assim, queridos? Por que acontece coisa semelhante? Porque já não há mais quem fale a verdade, não há mais quem proceda de forma correta e justa e reta diante de Deus na terra. Então é um espanto quando vemos isso acontecer. Por que isso acontece hoje no Brasil? Por que isso aconteceu? Como chegamos a esse ponto no nosso país? Pois isso já aconteceu antes, em outro país. Um país muito importante, uma nação muito importante da terra. A nação de um povo que foi criado pelo próprio Deus. E aqui nós percebemos o grave erro que o Brasil está cometendo hoje, por conta de podermos olhar aqui nesse livro, na Bíblia, o erro que Israel cometeu, abandonando a Deus e os seus preceitos e valores, e o julgamento de Deus sobre Israel, como foi duro e pesado. Isso é um ensinamento para as nações. E o Brasil tem recusado esse ensinamento. O Brasil tem negligenciado a sabedoria. Olha só o que diz Davi no Salmo 14. Ele diz assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe.
Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Ora, se alguém renega Deus, não acredita que Ele existe, que Deus existe, e por consequência ignora a sua palavra, os seus preceitos e valores, aquilo que Deus ensina na sua palavra, o amor, a justiça, a fé, a esperança, a compaixão. Como pode essa pessoa que não acredita mais em Deus, que não crê no Deus Todo-Poderoso do universo, que criou todas as coisas, como pode ele não cair nesse engano? Porque se Deus existe e Ele ensina a verdade, o amor, a compaixão, a fé, a esperança, a bondade, a longanimidade, a misericórdia e tudo aquilo que há de bom, e a pessoa não acredita mais nele, ele não vai mais acreditar na palavra dele. E por não acreditar na palavra dele e não acreditar no próprio Deus, os parâmetros dessa pessoa começam a mudar. E outros valores começam a entrar no seu coração e na sua mente. Se os valores que ele preza, que ele se submete, não são os valores de Deus, que são os bons valores do amor, da fé, da esperança, da longanimidade, da bondade, da compaixão, quais seriam esses valores que entrariam no lugar dos valores de Deus na vida dessa pessoa? A grande questão hoje do que acontece no Brasil tem a sua raiz exatamente aí. As pessoas não acreditam em Deus de verdade. E por isso não acreditam em seus valores, nos seus ensinamentos. E daí os seus comportamentos são dirigidos pela sua crença, pelos seus valores, que não são os mesmos daqueles de Deus. Veja bem, vamos continuar. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. É só isso que pode acontecer àquele que abandona Deus e os seus ensinamentos, os seus mandamentos e valores. Eles corrompem-se e cometem atos detestáveis, diz a palavra. É aqui a palavra que está dita. Davi está ensinando isso. Não há ninguém que faça o bem, pois não é essa a impressão que temos hoje no Brasil? Olhamos de um lado para o outro, de baixo para cima, de cima para baixo, e não vemos ninguém fazendo bem, ninguém falando a verdade, ninguém tendo atitude correta, justa, digna e aceitável diante do Senhor. Não é isso que nós vemos com os nossos próprios olhos ao nosso redor? E essas pessoas pensam que Deus não vê nada, Deus não está se importando com a injustiça, pois eles mesmos deixaram de acreditar em Deus, nas suas palavras. Então como podem acreditar que Deus está olhando e vai julgar tudo e ao seu tempo fazer justiça? Eles não temem a Deus, não pensam assim. Continua se corrompendo e fazendo injustiça após injustiça, mentindo
O tempo inteiro mentem como se estivessem bebendo água. O Senhor olha dos céus, no entanto, diz a palavra do Senhor, para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a palavra de Deus, que busque a Deus, mas todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso está aqui no Salmo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Agora, veja bem uma coisa, querido. Embora os tolos digam que não há Deus, que não haja mais verdade, justiça e juízo, apesar disso, Deus continua vivo e reina sobre todo o universo. E o seu juízo e a sua justiça não vão deixar de acontecer por conta da incredulidade deles, desses que se corrompem dia após dia e que cometem maldade e que são corruptos e que operam em base de violência e de opressão. Não é por causa disso que Deus não existe, não é por causa disso que Deus não se importa. Veja bem, olha a atitude dos ímpios que não conhecem a Deus e que não prezam o seu ensinamento. Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. E o que acontece com eles? Olha só. Meu Deus. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres. Mas o refúgio deles é o Senhor. Aleluia, diga aleluia. Porque se você é pobre, se você está oprimido por gente mentirosa, por corrupto, por gente violenta, que não tem temor de Deus, eu vou dar uma boa notícia para você. Há esperança para aqueles que estão sendo oprimidos por essa gente, enganados por essa gente. A esperança vem do Senhor, porque Ele é o refúgio do pobre e do oprimido. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. A esperança, queridos. Agora, enquanto o ímpio governa, o seu reino de iniquidade é o que prospera no meio do povo. A opressão e a angústia é aquilo que está estabelecido na terra, por conta de que os maiorais do Brasil esqueceram-se de Deus. Os maiorais do Brasil se esqueceram de que Deus existe e que Ele continua reinando sobre a terra. E os pobres e oprimidos que estão sofrendo com esse regime de mentira, de corrupção, de violência, de injustiça, têm sim uma esperança e uma salvação. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Isso vale também para o Brasil, querido. Porque a palavra do Senhor diz assim, no Salmo 16, protege-me, ó Deus, pois em ti confio, ao Senhor declaro. Tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses.
Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios não mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Glória a Deus. Bendirei ao Senhor que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra, e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra de decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua salvação, eterno prazer à tua direita. Querido, a palavra do Senhor diz, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Queridos, coisa tremenda é essa. Mas diz que nós devemos fazer a nossa habitação no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo é um lugar reservado em que muitas das vezes se procura para se esconder quando se faz coisa errada. Um ladrão procura um esconderijo e a polícia sua para encontrar. E a polícia sua para encontrar. Agora imagine que dificuldade encontrar o esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo já mora num lugar acima do alto, num lugar altíssimo. O que se dirá da sua habitação, do seu esconderijo? O seu esconderijo no lugar altíssimo é complicado de chegar. Mas a Bíblia nos ensina que devemos querer habitar nesse lugar alto, altíssimo. E mais ainda, no esconderijo do Altíssimo. Como chegar lá? Eu vou dizer para você agora. A própria Bíblia responde, a própria palavra responde. Veja bem como é que a gente pode chegar no esconderijo do Altíssimo. A palavra está aqui no Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Olha só como você pode encontrar o esconderijo do Altíssimo. Quem poderá morar no teu santo monte? Veja bem as características daquele que vai poder chegar lá. Quem é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta dinheiro visando lucro, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede não será abalado. Queridos, vocês ouviram? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente,
descansará. O Salmo 91 diz que 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Você não pode ser tocado por seta que voa de dia e praga que corre na escuridão. Você vai clamar e Deus vai te ouvir. Porque Ele me ama, eu o salvarei, diz o Senhor, para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então você pode estar cercado de um lado a outro, vendo escuridão, não confiando em ninguém, vendo que os outros respiram violência ao seu redor. Mas se você habitar no esconderijo do Altíssimo, você vai ficar tranquilo e descansar à sua sombra maravilhosa. É o que diz a palavra do Senhor. Só que para chegar nesse lugar de proteção, de cuidado do Senhor, você tem que ouvir o que a própria palavra diz. Como você pode chegar lá? No Salmo 15, a resposta está aqui. Quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Você é íntegro e é íntegra, irmã? Pratica o que é justo de fato, de verdade, segundo não a ótica do mundo, mas a ótica de Deus e da sua palavra? Que de coração fala a verdade. Você preza a verdade? Ou você faz como essa sociedade pervertida, que só sabe mentir o tempo inteiro e usar a mentira como fator de progressão social e de alcançar privilégios sobre o seu próximo? Que não usa a língua para difamar, e que não faz nenhum mal a seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Você fica falando besteira pelo Facebook, coisa que não fala, xingando, usando a sua língua para atacar outras pessoas na rede social, através do celular, sala de bate-papo. Como é que você se comporta lá? O que você fala lá? Você fala a verdade? Você propaga a verdade? Ou você propaga a mentira e fala a falsidade? Como é que você faz? Que não usa a língua para difamar, que não faz mal nenhum ao seu semelhante, que não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor e que mantém a sua palavra. A quem você tem dado honra? A quem você tem admirado? A quem você tem levantado diante dos outros como sendo pessoas boas, agradáveis, honestas? Você está invertendo as coisas, os valores? Está admirando gente injusta, iníqua, mentirosa, corrupta, violenta? Ou está admirando os homens de Deus que falam a verdade em justiça? Como é que estão os seus valores? Como estão os valores? O que permeia a sua vida? O que coloca num lugar em outro? A verdade, a justiça? Ou a aparência, o engano, a mentira? As posses? A beleza? Cuidado, querido. Quem assim procede nunca será abalado. Essa é a palavra que o Brasil precisa ouvir. Essa é a reflexão que o Brasil precisa fazer. Por que tanta corrupção, tanta violência, tanta injustiça? Porque no seu coração o tolo diz
que Deus não existe. E quem diz que Deus não existe, não acredita nos valores dele, que são bondade, amor, fé, esperança, justiça, domínio próprio, mansidão, benignidade, bondade, compaixão, domínio próprio. Tudo isso é o que Deus ensina na sua palavra. Tudo isso é que o Evangelho de Cristo apregoa. Mas o tolo diz no seu coração que não há Deus. E por conta disso, a nação perece. Porque sem os valores de Deus, a corrupção, a miséria, a violência, a injustiça e a hipocrisia reinam. E não há como esperar algo de bom quando abandonamos ao nosso Senhor, ao nosso Deus, aquele que quer o melhor para nós e quer o melhor para a nossa nação. Que Deus se compadeça do Brasil. Que Deus levante pessoas que iluminem essa terra com a verdade, com a justiça, com a honestidade, com a fé, a esperança e o amor. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o Brasil.